Aqui a gente tem um dos grupos mais importantes entre os dinossauros também. E acaba que todo dinossauro tem uma importância muito grande, né. Então, a gente vai ter que ir repetindo isso algumas vezes. Aqui a gente tem o Archaeopteryx litográfica, que é um dos animais mais importantes de todos. Por quê? Esse animal foi o animal que foi, chamado até de elo entre as aves e os répteis. E o que que significa isso? Que as aves são répteis. Elas vieram dos répteis. Então, a gente consegue ter uma clara evidência disso, né. A principal delas são as penas, né. E a gente tem penas do esse animal é o animal foi um dos primeiros animais a ter encontrado as penas, e no fóssil, né. Então a gente consegue ter uma certeza muito grande de que essa era uma característica dos antepassados das aves, né. Esse animal é conhecido como elo porque ele tinha essas características intermediárias, ou seja, tinha características de ave e também tinha características de dinossauros, de répteis, né. As penas são uma dessas características claras entre as aves, e aqui é pena. E como é pena, você pode fazer do jeito que você achar mais bonito, porque ave é tudo diferente. Se é tudo diferente, você pode fazer do jeito que você quiser. Não tem muito um padrão a ser seguido, esse tipo de dinossauro. Tem pena e a pena, nesse caso, não tem um registro. Então a gente pode inventar bastante mesmo. Uma diferença entre as penas dos outros animais que a gente viu até agora para esse daqui, as penas dos outros animais eram penas apenas como acessórios, né? Tipo assim, elas eram bonitinhas assim e tal. Elas tinham uma função de ter alguma característica de chamar atenção, alguma coisa assim, estética. Já no Archaeopteryx não. Essas asas tinham uma elas são diferentes, elas são asas que provavelmente tinham sim características de voo. Apesar de que possivelmente esse voo não era um voo como o das aves hoje em dia, né, o voo bonito que vai para longe e tal. Provavelmente essa ave tinha sim alguma capacidade, mesmo que reduzida, de voar. Isso é muito legal, né, porque provavelmente foi uma das primeiras vezes que as asas com penas tiveram essa função de voar mesmo, sabe. Então é bem legal, né, porque a gente tem as primeiros, vamos dizer assim, as primeiras aves voando, possivelmente uma das primeiras aves que voou era o Archaeopteryx. Então a gente consegue ver toda essa questão de como foi a transição entre os répteis e as aves. Aqui a gente tem uma segunda espécie, né, o Rascaraptor, e você pode ver que a partir de agora muitos animais vão ter penas mesmo, assim, né, penas grandes, né, com todas essas características que a gente conhece bem hoje em dia das aves que a gente conhece no nosso dia a dia. A gente vê aqui o Rascaraptor, ele ficou conhecido por causa disso aqui, ó, desse pescoço dele aqui, que ficou um pescoço longo, né, e é muito próximo de animais que a gente conhece hoje em dia. Provavelmente esse pescoço era assim como funciona de um pato hoje, que usava para mergulhar, assim, e ficar pegando comida que estivesse dentro da água, ou algum tipo de grama, algum tipo de vegetação que estivesse aquática, né. Ele mergulhava, conseguia colocar com o pescoço e voltava. Então, provavelmente ele tinha um hábito muito próximo ao hábito de um pato hoje mesmo, um pato selvagem que seja. Então, é bem legal, né, porque, a gente vê características que começam a ficar muito próximas de animais que a gente vê hoje em dia. Aqui é legal porque você consegue ver que as asas, olha só como que elas estão. Elas são asas que ficam assim, ó, né, como se fosse uma asa normal. Só que se você olhar de perto, você pode ver que aqui, ó, eu desenhei deixando evidente um o dedinho aqui. As asas dos animais aqui não estavam asas completas. Esse aqui, por exemplo, não era uma asa que voava. Então aqui você pode ver que a mão dele está aqui, ó. A mão dele faz parte da asa. Aqui está o dedo, a unha do dedo. A garra do dedo está bem aqui. Assim como também está aqui no Archaeopteryx. Aí você consegue ver também as unhas das mãos. Aqui eu desenhei o Oviraptor, e o Oviraptor ele tem características também parecidas, né, com as penas principalmente, e tinha, tanto no rabo, né, os rabos, só que diferente das aves de hoje em dia, os rabos tinham essa continuação, né, da coluna, daqui até aqui. E tinha apenas só no final. Hoje em dia a gente tem encurtamento dessa cauda, e as aves têm a cauda toda aqui já, né.
A gente pode ver também as mãos, né, igual eu te falei, as mãos aqui no caso elas estão para cima, então você consegue ver a mão. Só que se você tampar ela, fica como se fossem as asas normais, igual estava aqui nos outros exemplos, tá vendo? Aqui ela tá deitada, então a mão tá para dentro. Quando ele ficou com a mão para cima, você consegue ver as mãozinhas dele. Esse aqui também tem uma característica legal, né, porque tem também essa estrutura na cabeça e o bico. Apesar de ser um carnívoro, ele pode se alimentar tanto como os outros carnívoros, né, só que ele tem esse bico, que é diferente dos outros dinossauros. Aqui a gente tem o Iki, que também é um dinossauro muito diferente. Entre os répteis, a gente tem 3 formas de voo que foram diferentes. É legal porque é muito legal a gente observar dessa forma. A gente teve as aves, com as asas com penas, que a gente vê hoje em dia voando. A gente tem os pterodassauros, que não são dinossauros, mas são répteis voadores, que tinham aquelas asas que a gente já viu, né? A gente conhece os pterossauros, né? Que tem aquelas asas como se fosse de um morcego. E aqui a gente tem uma terceira tentativa de asa. Essa aqui, no caso, não deu certo ao longo da evolução, mas ela existiu. Possivelmente esse animal planava. Ele pode não voar, mas existe a possibilidade de que ele planava entre árvores. Ele tinha aqui também essa asa, que era como se fosse uma asa de morcego. Não tão morcego assim, porque era um pouco diferente, mas essa asa existia. E é legal porque esse animal, além de ter essa asa, ele também tinha penas. Ele também tinha penas. Então, além de penas, as penas dele eram penas, no caso, acessórios, né? Ela tinha ajudava só em algumas questões, mas não era para o voo. A verdade é que ele tinha essas penas aqui também no rabo, que é uma característica que auxilia no voo, mas ele tinha essas asas membranosas, essas asas como se fossem asas de morcego. Então ele foi uma mistura, né? Ele misturou meio que um pterossauro, mas misturou também como que era a asa de um tinha pena também, né? Então um animal que curioso, né? Porque ele juntou um monte de características nele, tipo assim, muito diferente. Mas você pode ver que aqui também vai te ver as unhas, né? A mão dele era essa daqui mesmo. É uma mão que ficou totalmente diferente para que ele pudesse ter essas características de voo, assim, que apesar de não ter dado certo, foi uma característica muito legal de ter sido desenvolvidas, né?